RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Sejam bem-vindos então a mais uma edição do Jornal da Tarde e abrir, como sempre, os títulos da atualidade. O Primeiro-Ministro convoca pacto social para combater construções clandestinas e nas encostas e apela à responsabilidade política. Ulisses Correia Silva iniciou esta manhã uma visita de 2 dias à ilha de São Vicente. TACV negociações para o aluguer de 2 aviões para reforçar a frota e aumentar a eficácia das ligações aéreas interilhas. Presidente da República saúda a idilidade e munícipes pelos 63 anos do Porto Novo. José Maria Neves também defende políticas de habitação mais inclusivas para se enfrentar a fragilidade habitacional no município. Já que os portugueses estão no Mindelo para apoiar a autarquia nos trabalhos de limpeza e recuperação da cidade. Cabo Verde reativou a equipa técnica de resposta rápida para prevenir a entrada da Mpox em Cabo Verde. O secretário de Estado da Economia Digital representa o país na cimeira sobre a liderança governamental e vai assinar um acordo para a formação de 500 mulheres nas áreas da tecnologia. O número de mortos causados pelo sismo de domingo no Afeganistão ultrapassou os 1.100. São esses os títulos a serem desenvolvidos já a seguir numa edição e apresentação de Milu Rodrigues, técnica de Daniel Cunha e Adão Brito. Boa tarde, seja então bem-vindo a este jornal. O Primeiro-Ministro convocou um pacto social para combater as construções clandestinas e nas encostas e apela a mais responsabilidade política. Fazer uma ação de longo prazo para podermos reverter e criarmos as situações de habitações em melhores condições de segurança. As nossas populações têm de compreender esta mensagem para podermos fazer esta adaptação de longo prazo, porque nós estamos a falar aqui de avultados montantes, se quisermos fazer esta mudança. E que é suficiente, temos estado a fazer, relativamente às construções sociais, o facto de termos já as construções já acabadas na zona de Iraque e Ribeira de Julião, demonstra que temos soluções alternativas de fazer o realojamento destas famílias que estão colocadas no centro de alojamento. Mas numa perspectiva de evolução, nós temos que ter muito mais oferta de casas sociais, muito mais ofertas de casas em zonas de segurança e muito menos casas em zonas de risco, como nós temos nas nossas encostas, nas ribeiras, nos vales, a proliferar um bocado tudo para cá. Ulisses Correia Silva assume ainda que serão necessários trabalhos de fundo no sistema de drenagem da ilha de São Vicente para reforço da resiliência às chuvas. É claro que a resposta de resiliência vai exigir trabalharmos mais, melhorarmos ainda mais o sistema de drenagem em São Vicente, e isto está acautelado. É claro que nós temos que ter medidas para fazer com que as habitações dos assentamentos populacionais sejam de maior resiliência, em termos de cumprimento das normas de risco, zonas de risco, tipologias de habitação e a requalificação que tem que ser feita. Ulisses Correia Silva falava em sessão especial do trabalho do Gabinete de Crise criado em São Vicente. Mencionou ainda a controvérsia em torno do PDM de São Vicente, sugerindo que a ausência do PDM não pode ser utilizada para justificar as inundações e outras consequências das chuvas do passado dia 11 de agosto. Porque eu já ouvi também por aí a dizer, bom, PDM e a falta de PDM é responsável por aquilo que aconteceu. Bom, nós vamos perguntar. Valência tem PDM. E aconteceu o que aconteceu. Nos vários países sítios, tem PDM, tem tecnologia, tem investimentos resilientes, acontece. Nova Orleans, acontece. Praia tem PDM. Mas esse PDM não impediu que as construções clandestinas se desenvolvam na praia como é campeão das construções clandestinas em Cabo Verde. Não é só ter o PDM. É ter o PDM. É cumprir o PRM, que é outra coisa importante, é ter comportamentos resilientes e responsáveis, a nível
de toda a sociedade, mas a nível político particularmente. O Primeiro-Ministro realça que o momento é de união e convoca todas as forças políticas a contribuírem de forma positiva para que a saída da crise seja urgente. Recuperar e reconstruir com mais resiliência deve ser a meta, diz o Primeiro-Ministro, que iniciou hoje uma visita de 2 dias à ilha de São Vicente. Ulisses Correia Silva visitou algumas zonas, nomeadamente Xande Alecrim, estrada de acesso a Pombas Brancas, o Instituto do Mar e Salamanca, e pelos muitos estragos constatados, o Primeiro-Ministro sublinha que o momento é de união e não para se tirarem dividendos políticos. Patrícia Martins. Há muitos estragos e uma capacidade de resposta visível com os trabalhos já realizados, diz o Primeiro-Ministro, em entrevista concedida após a visita ao Instituto do Mar e o Centro Oceanográfico. Sem dúvida, confirmam-se muitos estragos, confirma-se também muita capacidade de dar respostas. Os trabalhos estão sendo realizados. Aqui, por exemplo, neste centro foi muito atingido e foram os próprios técnicos, as pessoas, os trabalhadores a colocar a mão na massa para fazer a limpeza. Há muitos estragos que vão ter que ser recuperados em termos de equipamentos, em termos de materiais, mas temos boas parcerias com várias instituições científicas e que trabalham também nesta área oceanográfica, que nos vão apoiar para fazermos a retoma. É uma amostra de várias coisas que fazem parte do resultado do impacto desta tempestade. Vimos as estradas, as ruas, as casas, mas temos também os edifícios, as instituições, as escolas, muitas atingidas, e é um trabalho enorme em termos de recuperação, em termos de investimento para podermos retomar a normalidade, uma normalidade mais resiliente. Ulisses Correia Silva reconhece a solidariedade a nível nacional, além fronteiras e dos diversos parceiros, uma ajuda importante, diz, frisando que os investimentos necessários são avultados principalmente a nível das infraestruturas. Essa parte é muito importante porque chega no momento que a gente precisa e dá uma resposta resiliente em termos da nossa capacidade de atuação. Mas o grosso do trabalho que vai ter que ser feito, o grosso do investimento, vai exigir muitos milhões, mesmo muitos milhões. Todo o programa que nós estamos a fazer de proteção das famílias, proteção daqueles que perderam bens e que tinham atividade económica, desde pequenos comerciantes até grandes empresas, aqueles que perderam viaturas, que nós estamos agora a criar condições para subvenção, vai exigir um montante elevado. A nível das infraestruturas, aí é que vai ser o grosso do investimento. Não tem ainda os números finais para comunicar, mas só para relativizar, para dizer que toda ajuda é importante, temos muita comunidade engajada, mas o essencial do investimento muito elevado, e nós estamos engajados não só na mobilização de recursos internos nacionais como recursos externos. Não há lentidão nas respostas, considera Ulisses Correia Silva, que sublinha que o momento é da união e não de tirar proveito político da situação. A oposição devia pôr a mão na massa para saber como é que se trabalha. Deviam estar a trabalhar de mãos dadas junto das populações, passar uma mensagem positiva, tal situação, aproveitar a desgraça dos outros para tentar criar oportunidades de proveito próprio. Portanto, aquilo que estão a dizer só os engaja eles mesmos. Eu acho que estão desajustados relativamente àquilo que deve ser o momento. O momento é de unir a nação, é de dar respostas, é de motivar, é de criar confiança e não de tirar proveitos políticos de circunstância. Porque é fácil criticar, é fácil criar este ambiente de tensão, de crispação, que não é chamado para este momento. Neste momento é necessário juntar de facto as mãos, fazer pedagogia política, é necessário fazer um maior engajamento possível da nação cabo-verdiana, quer no país, quer no estrangeiro, quer na nossa diáspora, para podermos dar as respostas que são necessárias dar relativamente à reconstrução. Estamos a dar prioridade às pessoas. E aquilo que tem sido o compromisso que está devidamente firmado e confirmado nas resoluções do Conselho de Ministros estão a ser executados. Portanto, as transferências vão sendo feitas, as pessoas têm que abrir contas bancárias, aquelas beneficiárias. Estamos nesse processo, muitas não tinham contas e estamos a fazer e acelerar este processo para cobrir a proteção das pessoas em primeiro lugar e ao mesmo tempo trabalhar na recuperação infraestrutural. Ulisses Correia Silva prossegue com as visitas esta tarde, nomeadamente na Avenida 12 de Setembro, Praça Estrela e Aldeamento Rosar, em Ribeira de Julião. E técnicos portugueses estão no Mindelo para apoiar a autarquia nos trabalhos de limpeza e recuperação da cidade. Os técnicos chegaram ontem a São Vicente. Avançou à imprensa o presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves. Estamos aqui hoje em São Vicente com uma equipa de oeiras, de 3 engenheiros de saneamento. Eu falei pessoalmente com o meu amigo Isaltino, mandou uma equipa que está cá trabalhando connosco no saneamento, porque foi a nossa grande preocupação, como resolver o saneamento, que embora já está bastante melhor. Claro que falta ainda fazer a limpeza mais fina,
a capacidade da Eletra, que eu aqui devo agradecer, né? Todo o esforço de repor a normalidade da eletricidade, que é fundamental, e a água, de todas as empresas que têm empenhado e todos os que ajudaram a podermos chegar o mais rapidamente possível à normalidade. Todas as câmaras municipais do país e municípios geminados têm ajudado São Vicente, sublinha Augusto Neves. O apoio às autoridades locais tem sido essencial na resposta às necessidades da população muito afetada pelas chuvas torrenciais do dia 11. O presidente da Câmara Municipal recusou todas as acusações de lentidão nos trabalhos de limpeza da cidade. Cabo Verde reativou a equipa técnica de resposta rápida para prevenir a entrada do Mpox no país. O Ministro da Saúde desloca-se hoje a São Vicente para inteirar-se da situação sanitária da ilha e disponibiliza todo o apoio necessário às estruturas de saúde para enfrentar o pós-tempestade. Declarações avançadas em conferência de imprensa a que assistiu a Joana Lopes. O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, acaba de regressar de uma missão à Zâmbia, onde participou na 70ª sessão do Comitê Regional da OMS para a África, de 25 a 27 do mês transato. Na ocasião, enquanto painelista, participou num evento paralelo sobre investimento interno e segurança multissectorial para a saúde em África. E, na sequência da identificação de um caso de Mpox no país vizinho Senegal, o ministro reuniu de urgência os responsáveis do Serviço Nacional de Saúde na Praia, onde foi reativado a equipa técnica para prevenir a entrada da varíola do macaco no país, assegura Jorge Figueiredo. Já temos um plano que foi produzido desde o ano passado, que já estávamos a suspeitar que houvesse a possibilidade, e já estava a haver, por recomendação da OMS, uma expansão do número de casos de Mpox a nível africano, e por isso já temos o nosso plano de contingência absolutamente bem definido. Apenas já ontem e a partir de hoje o plano vai ser revisto, no sentido atualizado, e vamos ter um foco fundamental nas fronteiras marítimas e aéreas, reforçar a equipe em termos da sua formação para que se possam identificar com rapidez e diagnosticar rapidamente e ser encaminhado com o sistema de saúde. Decorridas 3 semanas após as enchentes em São Vicente, o ministro desloca-se hoje à ilha para se inteirar da situação sanitária de Monte Cara. Vamos visitar e saber como é que está o sistema de saúde montado, o Hospital Central, a Delegacia de Saúde, não é? E saber também como está a funcionar os apoios de missões médicas estrangeiras que se encontram também em São Vicente, dando o seu apoio. Jorge Figueiredo informou ainda que está em curso na praia uma campanha de luta contra o paludismo. Temos uma equipa de luta contra o paludismo, está no terreno todos os dias, há mais de 3 meses. Estamos com a ação sobre as casas da zona do Funtão, processo de desinsetização, estamos também a cobrir os poços do Funtão para que não sejam fontes criadores de larvas e, portanto, de mosquitos. Vamos apanhar toda a zona da várzea, vamos continuar a desinsetizar o maior número de casas da praia. Se nós conseguirmos desinsetizar perto de 80% das habitações, a garantia de que, de facto, a reintrodução do paludismo seja mais dificultada. Declarações do Ministro da Saúde sobre a missão à Zâmbia, deslocação hoje a São Vicente e também sobre trabalhos inerentes à luta contra o paludismo na capital do país. O Ministro da Saúde desloca-se hoje a São Vicente para se inteirar da situação sanitária da ilha. A TACV Cabo Verde Airlines está em negociações para alugar 2 aviões para o reforço operacional doméstico. O administrador da TACV garante que a segurança dos passageiros está em primeiro lugar e que todos os voos operados pela companhia
as medidas de segurança são colocadas em primeiro lugar. A reportagem é de José António dos Reis. O administrador Hélder Cruz justifica o aluguer de mais 2 aeronaves para substituir os 2 ATRs avariados e também reforçar as ligações domésticas. Neste momento estamos a negociar, serão ATRs. Agora as companhias, temos algumas propostas, temos que analisar qual que é melhor nos satisfaz. E satisfaz as necessidades operacionais. O plano de emergência para o escoamento dos passageiros nos vários pontos do território estão a funcionar. Para hoje, a TACV tinha programado 17 voos domésticos, prevendo transportar mais de 1.500 passageiros. Passageiros retidos, claro que haverão passageiros desses dias anteriores, mas estamos a trabalhar no encaminhamento desses passageiros. Ontem tínhamos, as informações que eu tenho são de ontem tínhamos 800 passageiros que foram, que conseguimos resolver o problema desses passageiros. Hoje ainda não posso lhe confirmar que estão a trabalhar, pois hoje já realizamos alguns voos, ou estão previstos, como foi comunicado, 17 voos, dos quais alguns já foram realizados. Serão 7 voos com o Boeing 737-700, mas 10 voos com o avião Dash 400. Em relação às 2 aeronaves avariadas, estão no solo e só poderão voar depois de uma averiguação profunda, diz Hélder Cruz. O administrador reafirma que a segurança operacional é uma questão prioritária e fundamental para a TACV Cabo Verde Airlines. Funciona-se não só com a manutenção reativa, como a manutenção preventiva. É verdade que, dadas as nossas circunstâncias, né, às vezes há algumas dificuldades, como as que temos, já dei conta nas redes sociais, de pneus com algum desgaste, mas tudo isso tem manuais dos fabricantes, né, que nos dão os limites nos quais estas aeronaves devem operar. E em nenhuma circunstância podemos ultrapassar estes limites. Caso contrário, independentemente das consequências que poderão ser incidentes ou acidentes, mas mesmo não acontecendo isso, temos as autoridades que zelam por isso, controlam, inspecionam, auditam, e por isso a segurança operacional, nesse caso, mais comumente chamada em inglês safety, deve e é garantida. A transportadora de Bandeira emitiu um comunicado esta manhã a dar conta dos esforços para o aluguer dos 2 aparelhos e o reforço das ligações marítimas entre as Ilhas do Fogo, Cidade da Praia, São Nicolau, São Vicente, Boa Vista, Sal, no sentido de responder às demandas entre as ilhas. O Presidente da República defendeu hoje políticas de habitação mais inclusivas e sustentáveis para enfrentar a fragilidade habitacional no Porto Novo, Santo Antão. O município completa hoje 63 anos. José Maria Neves também elogiou o espírito de solidariedade e resiliência demonstrado pela população e pelas autoridades face à tempestade que assolou a região norte do país em agosto. Segundo o Presidente da República, a tempestade deve ser vista como um alerta para a responsabilidade acrescida do poder local na mobilização de recursos e no amparo às populações. José Maria Neves fez estas declarações em carta de felicitações enviada à edil Elisa Pinheiro e divulgada à imprensa. Porto Novo comemora hoje o dia do município, ao mesmo tempo 20 anos da elevação da vila do Porto Novo à categoria de cidade. A Câmara Municipal do Porto Novo criou um fundo de apoio às pessoas afetadas pela passagem da tempestade tropical, sobretudo para a recuperação das habitações. A Presidente da Edilidade confirma que o fundo começa com mais de 5.000 contos. Decidimos canalizar todos os recursos para um fundo que já criamos, tem um valor base de 5.000 contos, que são provenientes já daquilo que tínhamos disponíveis para a realização do Festival de Corraletes. Este ano também não iremos realizar a tradicional sessão solene de comemoração do Dia do Município, tendo em conta que os deputados municipais, tanto do PICV como do MPD, no gesto da solidariedade, decidiram que os recursos que seriam canalizados
para a realização desta sessão fossem canalizados também para apoiar na reparação dos estragos deixados pelas chuvas. Estimamos, ou seja, um valor de 500 contos, e aproveitamos para agradecer todas as pessoas que, no gesto de solidariedade e também de união, têm vindo a apoiar o município do Porto Novo, e neste sentido queremos dar mesmo prioridade à questão da habitação. A Câmara Municipal acautela os efeitos das próximas chuvas. O fundo vai estar associado a um plano de atividades que ainda está em elaboração. Aos fundos do cancelamento do Festival de Corraletes e da sessão solene da Assembleia Municipal prevista para hoje vão ser adicionados os donativos que a Câmara Municipal do Porto Novo tem recebido de associações na diáspora. O secretário de Estado da Economia Digital representa Cabo Verde na cimeira sobre a liderança governamental e inteligência artificial que decorre na Nigéria. Pedro Lopes vai assinar um acordo de apoio a uma iniciativa internacional que pretende formar 500 mulheres cabo-verdianas na área das tecnologias. É uma reportagem de Angélica Vaz. A visita de 5 dias, diz o secretário de Estado da Economia Digital de Cabo Verde, tem como objetivo principal estreitar relações com um dos ecossistemas mais importantes na área de tecnologia no continente africano e explorar novas parcerias estratégicas. Nós também temos o nosso objetivo de posicionarmos como um hub de tecnologia e sermos relevantes nesta área. E a Nigéria é um gigante, não só pela sua dimensão, mas porque também tem vários dos unicórnios africanos. Nós temos cerca de 9 unicórnios em África, ou seja, empresas avaliadas em $1.000 milhões nesta área da tecnologia, e a Nigéria tem a maior parte destes unicórnios. Vimos cá posicionar o país. Um dos pontos altos dessa deslocação, diz Pedro Lopes, aprende-se com a assinatura em Abuja de um acordo de apoio à iniciativa Code the Future Cape Verde Rising, que visa capacitar jovens mulheres na área das tecnologias. Nós viemos dar um apoio a uma iniciativa que é o SheCode.ai. Esta iniciativa que pretende formar 500 meninas e mulheres na área das tecnologias em Cabo Verde. Os promotores neste momento estão a procurar parceiros para financiar esta iniciativa. O Governo decidiu-se associar a esta iniciativa, que é um piloto e que mostra exatamente que é possível desenvolver parcerias entre a Nigéria e Cabo Verde na área da formação, na área do empreendedorismo de base tecnológica também. Pedro Lopes diz ainda que a expectativa é promover Cabo Verde como um país plataforma para o desenvolvimento de soluções tecnológicas e desafiar empresários nigerianos a investir no país. Nós queremos exatamente apresentar-nos como um país plataforma, um país pequeno, mas que pode, a partir de Cabo Verde, desenvolver soluções tecnológicas para o continente africano, desenhar conjuntamente com os nigerianos essas soluções para que as pessoas conheçam o que é que está a fazer Cabo Verde, não só como um destino de férias, mas um destino de investimento na área da tecnologia. Conheçam também o nosso parque tecnológico, para cada vez mais estas relações entre países da mesma sub-região possam estar unidos e possam estar fortes. A Nigéria com a sua escala e o seu mercado enorme, e Cabo Verde com o nosso expertise, com a nossa estabilidade política. Além dos eventos oficiais, a missão prevê ainda visitas a Tony Elumelu Foundation e a outros hubs de inovação nigerianos. O crescimento da inteligência artificial e da ciência de dados reforça o papel estratégico da matemática. A afirmação é do professor Hugo Tavares, do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Foi feita à margem das Jornadas das Vocações para a Matemática que acontecem na UniCV. Reportagem de Edneia Barros. O especialista português Hugo Tavares explica que a inteligência artificial e a ciência de dados dependem fortemente de modelos matemáticos complexos, desde estatística até álgebra e cálculo avançado, destacando o impacto direto e transversal na sociedade moderna. A base da inteligência artificial e da ciência de dados é, de facto, a matemática. Por exemplo, falando da inteligência artificial, muitas vezes não se sabe porque é que aquilo está a dar algumas respostas. Então, muitas vezes funciona como uma caixa negra. E então a matemática, para além de dar o suporte teórico às ferramentas e para tentar perceber às vezes porque é que há as tais alucinações que se fala às vezes das respostas completamente laterais. E na ciência de dados é a mesma coisa. Portanto, para estudar, a ciência de dados estuda dados muito grandes. Nós agora temos muita informação que
produzimos cada vez que visitamos um site, cada vez que vemos televisão. Todas estas operadoras estão a receber milhares e milhares de dados que têm que ser agrupados com estatística. Portanto, cada vez mais as empresas estão a precisar de matemáticos, porque percebem melhor os modelos que estão por trás e conseguem alterá-los. Portanto, vai ser cada vez mais importante a profissão de matemático no futuro. Hugo Tavares destacou que com a evolução tecnológica, o domínio da programação e de ferramentas computacionais tornou-se essencial para os matemáticos, permitindo aplicar modelos, criar soluções e interagir com a sociedade. E mesmo para fazer matemática pura, atualmente, é muito importante saber fazer simulações numéricas. Há muitas aplicações à biologia que precisam de matemática, tanto teórica como aplicada. E então na matemática aplicada é preciso saber programar para fazer as simulações, não é? E hoje o estudante Henrique Teixeira apresentou um projeto que mostra como a matemática e as simulações computacionais podem ser aplicadas a problemas reais de saúde, como a aterosclerose. A aterosclerose é o acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias, o que pode dificultar ou bloquear o fluxo sanguíneo. Essa condição pode levar a problemas graves como infartos e AVCs. E através desse sistema, a gente consegue hoje o que se passa através de métodos numéricos e consegue analisar se ele é uma inflamação crônica, se ele é controlada, se ele chega num ponto de equilíbrio. Se no tabata aumenta o grau de dificuldade, no tabata consegue identificar solução através daquele sistema, através de resolução de métodos numéricos, quando consegue resolver aquela inflamação. As jornadas das vocações para matemática, promovidas pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da UniCV, fazem parte do programa de vocações para matemática e terminam amanhã. A plataforma das ONGs destaca a importância do orçamento participativo no reforço da democracia. A plataforma e o Fórum Cabo Verde, em parceria com o projeto Propalop Timor-Leste, realizam na cidade da Praia o terceiro workshop do programa dedicado à monitoria social das políticas públicas e à promoção de orçamentos abertos e transparentes. Cândido Fortes. Cofinanciado pela União Europeia, o Propalop está orçado em 7,9 milhões de euros e deve vigorar entre 2023 e 2026, apoiando os governos e instituições de controlo externo, parlamentares e organizações da sociedade civil com as boas práticas internacionais e de boa governação democrática. O objetivo é fortalecer a governação económica e prestação de contas nos países africanos de língua portuguesa e em Timor-Leste, um objetivo que passa pelo papel dos médias. Nesse sentido, esclarece a especialista em gestão das finanças públicas do Propalop TL, Lidiane Rocha. O terceiro workshop de monitoria orçamental do programa visa fortalecer as associações comunitárias em matéria de finanças públicas e incentivar o acompanhamento das políticas públicas pelos cidadãos. E quando falamos do orçamento, não é apenas o orçamento em si, é melhor falarmos do ciclo de planeamento que envolve os objetivos e as prioridades de políticas estratégicas do governo, mas também como é que elas são implementadas, em que o instrumento de implementação é o orçamento do Estado. As organizações da sociedade civil, mas também os mídias, têm um papel muito importante relativamente à forma como levam a informação ao cidadão. Claro que as organizações da sociedade civil têm de se preparar, têm de se capacitar para poder analisar os instrumentos de planeamento. Desta forma, hoje e amanhã, o terceiro workshop de monitoria social das políticas públicas e promoção de orçamentos abertos e transparentes vai formar os agentes das associações comunitárias de Santiago Sul, realça Lidiane Rocha, com base no portal online do Ministério das Finanças financiado pelo próprio Propalop TL. O portal da transparência, que foi financiado por Propalop TL, que é um portal do Ministério das Finanças, cujo objetivo é disponibilizar todos os dados da proposta do orçamento e da execução do orçamento. Esse portal está em consulta pública e este é o momento da sociedade civil dizer: esta informação serve ou não? E se não serve, como é que ela deve estar disponibilizada? É uma plataforma de transparência onde vai ter dados abertos, onde qualquer cidadão deve consultar esses dados. O cidadão deve ir ver se o programa, primeiro, consta do PETS, do Plano Estratégico do Governo, se o orçamento está alinhado com o plano estratégico, ou seja, os programas que constam do orçamento constam do plano estratégico do governo, e também se o valor que foi alocado a este programa efetivamente corresponde
aos valores que constam do programa do governo. O terceiro workshop da Monitoria Social das Políticas Públicas e Promoção de Orçamentos Abertos e Transparentes do programa Propalop-TL em Cabo Verde pretende abranger Santiago Norte e Sul, assim como São Vicente, além de representantes das ilhas do Maio e Fogo, Santo Antão, São Nicolau e Sal. 13h30. Na Ilha do Sal, a Associação Sara vai desenvolvendo jornadas de empreendedorismo para mulheres. Hoje o programa abrange os temas inovação, marketing digital e plano financeiro. Uma reportagem de Moisés Évora. No Sal, a Associação Sara, que vem trabalhando na vertente social, cumpre um programa denominado Jornada de Empreendedorismo. Darlene Monteiro, elemento da associação, salienta que já foi realizado um workshop versando o tema Gestão de Negócios. O programa do dia abrange os painéis Inovação, Marketing Digital e Plano Financeiro. Cada um deles tem profissionais da área que também trazer novidades, também trazer oportunidades para empresários e empreendedores. Isso é importante, sobretudo na nova era digital, não é? É muito importante porque tem tido saída e ele te dá a expansão de bom negócio. Então, que ele não quer chamar atenção porque o negócio às vezes estagna ou te impacta sem saber a maneira que esta contorna essas dificuldades. Então, não te trazer aqui a informação ali como forma de ajudar que as empresas conseguir, digamos, de uma certa forma, para conseguir subsair no meio de dificuldades. Neuza Gonçalves, também elemento da associação, adianta que há projetos ambiciosos para mulheres e crianças. Várias modalidades dentro do projeto, mas não obstante também, principalmente trabalhei com crianças, que nos espaços ali na Mocorral mesmo. Brevemente não também abri e ali não tem vários projetos que Darlene a desenvolver assim, que foca em mulher, no empreendedorismo. Nós não queremos empoderar mulheres, não queremos capacitar pessoas. Ali na associação também tem uma sala de formação, bem apoia mulheres na desenvolver esses negócios e direcionar-os. É isso que é o maior objetivo. Pronto, e depois de abrir nós 7, para meados de mês de ano, só de abrir e também trabalhar. Uma programação que está sendo cumprida na cidade de Espargos. Dos Rigrinha é o título do primeiro livro de Carlos Melquiades Soares, lançado em Santa Maria. A obra aborda a problemática do plástico e os seus impactos sobre o meio ambiente, convidando o leitor à reflexão sobre o papel de cada um de nós na preservação do planeta. Reportagem de Carciana Lima. O livro Dos Rigrinhas Lixote surge da preocupação do autor com as questões ambientais, sobretudo a poluição por plástico. A obra, que começou a ser escrita há 20 anos, por motivos sobretudo de patrocínios, não tinha sido publicada, mas a temática, segundo o autor, continua muito atual. O plástico, há 20 anos atrás que eu comecei a escrever, tinha uma dimensão, mas 20 anos depois tem outra dimensão. Não falávamos sobre microplástico, mas já existia, mas não falávamos. Agora já falamos em microplástico. Portanto, essa temática é muito forte. Não escolhi por acaso. Portanto, 20 anos atrás eu já tinha essa consciência mais ou menos formada. O livro é uma coleção de pequenas histórias através das quais o autor leva-nos a compreender a urgência de agir de maneira responsável, tendo como personagem principal o Lixote, com quem o autor dialoga. A tradução do Lixote é lixo tóxico diário. Então eu dei a pronúncia Lixote. E então, o plástico, quando vai para o lixo, é mesmo Lixote. Quando não vai para o lixo, ainda é lixado, mas menos, porque serve para alguma coisa. Mas quando vai para o lixo, é mesmo lixado. Portanto, A apresentação da obra esteve a cargo do escritor Evel Rocha, que também prefaciou o livro. É uma obra diferente daqueles que nós estamos habituados. É uma obra que tem como tema principal o lixo e a preservação do ambiente, um trabalho da experiência do autor pela sua
pelas suas andanças pelas ilhas e pelo mundo, então ele traz essa experiência para dentro do livro. E é uma história interessante também porque, para ser um desafio para a nova geração, é contada de uma forma lúdica e que capta a atenção do leitor desde o princípio até ao fim. É um livro que nós recomendamos a todos aqueles que gostam da literatura, que também lutam para a preservação do meio ambiente. Eu creio que estamos à frente de um livro que poderá também ser apresentado e ser tema nos liceus, nas escolas do país. Dos Regrinhas Lixote deverá ter uma edição especial destinada às crianças. A obra também contém diversas músicas e as respectivas partituras que retratam Cabo Verde e a Ilha do Sal em torno do tema central do livro. Carlos Melquíades nasceu em Santa Maria, na Ilha do Sal, é engenheiro de máquinas navais, já desempenhou diversos cargos na Enapor e outras empresas, tendo sido por mais de 10 anos diretor do Porto da Palmeira, na Ilha do Sal. As receitas do livro Dos Regrinhas revertem-se a apoiar São Vicente, ilha onde o autor reside atualmente. Fechamos com notícias internacionais. O primeiro-ministro búlgaro rejeitou hoje que seja necessário investigar o incidente com o GPS do avião em que viajava a presidente da Comissão Europeia e cuja culpa foi atribuída à Rússia, considerando que é insignificante. Não há razão para investigar o incidente, disse o primeiro-ministro em declarações aos jornalistas na cidade de Burgas, considerando que o incidente não é mais do que uma consequência colateral, mas insignificante, da invasão russa da Ucrânia. Na segunda-feira, a Comissão Europeia disse que o GPS do avião utilizado pela presidente da Comissão numa visita à Bulgária tinha sido alvo de interferências e que as autoridades búlgaras suspeitam que foi uma ação deliberada da Rússia. Fonte da Comissão Europeia disse à imprensa que houve uma interferência no sinal de GPS enquanto que o avião viajava. Ursula von der Leyen se preparava para aterrar no aeroporto de Plovdiv, a segunda maior cidade de Bulgária, mas a aeronave aterrou em segurança. Um novo sismo atingiu hoje o leste do Afeganistão, afetado já desde domingo por um sismo que causou já mais de 1.400 mortos e cerca de 3.200 feridos. O sismo também deixou muitas pessoas presas sob escombros e provocou danos em distritos de Kunar, bem como em partes da cidade de Nangarhar. As ações de busca e socorro enfrentam dificuldades devido a deslizamentos que bloqueiam as estradas. A ONU está a coordenar com as autoridades talibãs um pedido de ajuda internacional de emergência e já disponibilizou $5 milhões para assistência à população. A Rússia, China e Mongólia assinaram um memorando para a construção de um novo gasoduto, o Força da Sibéria 2, que visa entregar 50 milhões de metros cúbicos por ano de gás russo à China por 30 anos. O acordo inclui também o aumento do fornecimento através do Força da Sibéria 1 de gás à zona. Os projetos ampliam a cooperação energética sino-russa em meio à redução da dependência europeia dos combustíveis da Rússia. Estamos a fechar este Jornal da Tarde. Vamos então recuperar os títulos. O Primeiro-Ministro convoca pacto social para combater construções clandestinas e nas encostas e apela à responsabilidade política. E a ACV Cabo Verde Airlines em negociações para alugar 2 aviões e reforçar a frota para aumentar a eficiência das ligações aéreas interilhas. O Presidente da República saúda a edilidade e munícipes pelos 63 anos do Porto Novo. O Presidente defende políticas de habitação mais inclusivas para se enfrentar a fragilidade habitacional no município. A plataforma das ONGs destaca a importância do orçamento participativo no reforço da democracia. Cabo Verde reativa a equipa técnica de resposta para prevenir a entrada do vírus Mpox no país. Novo sismo atinge leste do Afeganistão, afetado já desde domingo por um sismo que causou já mais de 1.400 mortos.
Foi uma edição e apresentação de Milo Rodrigues, técnica de Adão Brito e também Daniel Cunha. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.